Pessoal, o potencial elétrico é um conceito abstrato e demandará alguma prática você entender o que ele significa e como ele é útil. Eu vou fazer duas aulas, essa aqui, teoria, e a próxima, exercícios. Elas são ligadas, então você tem que assistir as duas, beleza? Como início aqui, eu vou destacar algumas ideias essenciais. O potencial elétrico depende apenas das cargas que geram o campo elétrico e de sua geometria. Na região de campo, calculamos níveis de potenciais que podem ser visualizados de diferentes maneiras. O potencial é a capacidade de cargas interagirem se uma outra carga Qzinho aparecer. Essa capacidade está presente em todo o espaço devido ao campo elétrico. Se conhecermos o nível de potencial em algum lugar do espaço, também conheceremos imediatamente a energia de interação entre o campo com qualquer carga Qzinho colocada naquela região. Basta multiplicarmos a carga de prova pelo nível de potencial onde ela foi colocada. Quando a carga muda de nível, a diferença de energia será proporcional à diferença de potencial associada a essa mudança. Uma ideia comum que utilizamos bastante em mapas é a de curvas de nível, que indicam a elevação de determinada região geográfica. Conhecendo apenas a altura, é possível a gente ter uma noção do tamanho do tombo que a gente levaria se a gente saltasse daquela curva. Ou seja, conhecemos a energia que potencialmente cada curva de nível é capaz de fornecer. Da mesma forma, o campo elétrico gera no espaço ao redor regiões que potencialmente podem fornecer energia. Podemos desenhá-las como mapas de contorno em duas dimensões ou através de mapas de elevação, onde o eixo Z representa a variação do potencial em relação a uma coordenada. Nesse ponto, é importante que você esteja confortável em utilizar os conceitos de energia cinética e energia potencial, porque essa é a abordagem que daremos ao eletromagnetismo agora, o ponto de vista da energia. Da mesma forma que uma mola comprimida armazena energia, o sistema de cargas também armazenará. Ao liberarmos a carga, ela transforma a energia armazenada, potencial, em energia de movimento, cinética. Então vamos relembrar alguns conceitos importantes. Energia cinética é energia associada a um corpo ou a um sistema devido ao movimento, velocidade, dos corpos que constituem o sistema. A gente calcula a energia cinética dessa maneira: massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia potencial é a energia armazenada no sistema devido à configuração ou posição dos constituintes do sistema. Ela pode assumir várias formas. Por exemplo, energia potencial gravitacional é a energia armazenada no campo gravitacional e associada à posição dos objetos nesse campo. Quanto mais distante do centro do planeta está um objeto, maior a energia potencial associada a essa configuração planeta-objeto. Energia potencial elástica é a energia armazenada no sistema massa-mola, devido à deformação da mola, e por deformação, entenda, arranjo dos átomos daquele sistema elástico. E hoje, energia potencial elétrica, que é a energia armazenada no campo elétrico e associada à distribuição de cargas nesse campo. A gente deve sempre se lembrar do teorema da conservação da energia mecânica. Num sistema isolado, onde não atuam forças dissipativas, como o atrito, por exemplo, a energia inicial do sistema é igual à energia final. Me refiro à energia total, que é a soma da energia cinética com a potencial naquela configuração. Se a gente rearranjar os termos, a gente pode escrever que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero, indicando que a energia total do sistema se conserva enquanto ele evolui no tempo. A gente vai usar esse princípio o tempo todo. Outro conceito importante é o conceito de trabalho de uma força. Um objeto se move do ponto inicial até o ponto final por um caminho qualquer C. A gente pode quebrar esse caminho em elementos de caminho ds, que são vetores que apontam no mesmo sentido do movimento. Uma força F, por exemplo, atuou sobre o corpo. Em cada ponto do percurso, o ângulo θ entre a força e o deslocamento mudou.
Em cada ponto, podemos determinar a projeção da força F sobre o caminho, fazendo o produto escalar F com ds. A somatória de todas as projeções ao longo do caminho C é o que definimos como o trabalho da força F. O trabalho de uma força é um mecanismo no qual a energia é transferida de um sistema a outro. A próxima definição importante é da variação de energia potencial. Ela é definida como menos o trabalho da força F. Então é necessário uma força de interação entre os objetos para definir energia potencial. É importante lembrar que a energia potencial é definida apenas para forças conservativas, que são aquelas cujo trabalho independe da trajetória adotada. Isto é, depende apenas dos pontos inicial e final. Não interessa o caminho que você adotou entre eles. A força da gravidade, a força elástica e a força elétrica são conservativas. Então agora vamos calcular a energia potencial elétrica. Então a gente usa a força elétrica, que já foi definida algumas aulas atrás, e a definição da energia potencial. A gente faz as substituições e eis o resultado da integral. Vamos desenhar o que aconteceu aqui de uma maneira geométrica. O campo E é gerado por uma distribuição de cargas Q qualquer. Nesse campo existem regiões que potencialmente podem fornecer energia se outra carga Qzinho for colocada ali. Ela sentirá a ação de uma força elétrica. A diferença de energia potencial entre duas regiões do sistema, Qzão e Qzinho, é calculado quando Qzinho se move ao longo de um caminho qualquer entre duas regiões. O vetor ds são os elementos de caminho que apontam na direção do movimento. Então essa integral é tomada sobre todo aquele caminho. Mas de novo, a gente tem que se lembrar que como a força elétrica ela é conservativa, você poderia ter tomado um caminho diferente entre o ponto inicial e final, e o resultado seria o mesmo. Legal? Agora presta atenção nessa última integral, a integral do produto escalar entre o campo e um caminho ds. É ela que é a definição de variação do potencial elétrico. A gente vai definir diferença de potencial elétrico como sendo a razão entre variação de energia potencial pela carga de prova. Quando a gente divide a energia pela carga, a gente está obtendo uma grandeza que depende apenas das cargas que geram o campo elétrico. A unidade do potencial é o Joule por Coulomb, que recebe o nome de volt, em homenagem ao cientista Alessandro Volta, o inventor das pilhas. 1 volt corresponde à energia de 1 Joule recebida por 1 Coulomb de carga. Se um elétron caminha por uma diferença de potencial de 1 volt, é possível calcular a energia dele multiplicando a carga pela variação do potencial. Essa quantidade de 1,6 vezes 10 a menos 19 joules é padronizada como 1 elétron-volt de energia. Então, por exemplo, se um outro elétron é acelerado por uma diferença de potencial de 220 volts, ele possui uma energia de 220 elétron-volts. Além disso, é possível escrever a unidade de campo elétrico como volt por metro, que é o equivalente a Newton por Coulomb. Anota tudo isso, que esse é o grande resumo da aula. Num campo elétrico, os pontos vizinhos que possuem o mesmo potencial elétrico constituem o que chamamos de uma superfície equipotencial. Se uma carga se mover entre pontos que estão sobre a mesma superfície, a energia do sistema não muda, como por exemplo caminhar entre os pontos E e C, na figura da esquerda, ou entre os pontos A e B. Qualquer que seja um caminho, uma carga levada de A até B começa no potencial de 9 volts e termina no potencial de 9 volts. Indicamos o potencial de cada superfície em relação a um referencial adotado como zero. Falaremos sobre isso daqui a pouco. O potencial aumenta em direção à carga positiva que gera o campo e diminui em relação à carga negativa. As superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo em cada ponto. Também vou falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco.
Cargas de prova positiva caminham no sentido de menor potencial, enquanto que cargas de prova negativa caminham no sentido de maior potencial. Esse é um movimento natural das cargas. O formato das superfícies depende da distribuição de cargas que gera o campo elétrico. Nos dois desenhos da esquerda, a gente tem uma representação das superfícies equipotenciais de um dipolo elétrico. As linhas de campo estão representadas por setas e as superfícies equipotenciais em vermelho tracejado. À direita, as superfícies equipotenciais de uma carga pontual. Perceba que na figura 3D à direita, as superfícies equipotenciais formam cascas esféricas centradas na carga pontual. Vamos deduzir isso daqui a pouco. Antes, vamos calcular a diferença de potencial elétrico num campo elétrico uniforme. As suas linhas de campo são todas paralelas e o campo possui o mesmo valor em qualquer lugar do espaço. Vamos realizar a integral entre os pontos I e F, através do percurso que é uma linha reta de comprimento R. Vamos marcar a distância D entre os pontos, paralela às linhas de campo. O produto escalar EDS pode ser escrito como EDS cosseno θ, onde θ é o ângulo entre as linhas de campo e o elemento de caminho. Tudo que é constante sai da integral. O campo é constante e o ângulo também é constante. Da figura, cosseno θ é D dividido por R. E a integral ds, que é a somatória de todos os elementos de caminho, me resulta no próprio comprimento do caminho R. Então a gente vai ter esse resultado aqui. Ele é importante porque mostra que a diferença de potencial depende da distância paralela às linhas de campo. Ou seja, o ponto inicial poderia ser qualquer lugar sobre essa superfície e o ponto final qualquer lugar sobre essa outra superfície aqui. Isso define superfícies equipotenciais perpendiculares às linhas de campo. E essa fórmula ainda nos diz que o potencial aumenta se a gente caminhar contrário às linhas de campo, ou seja, no sentido das cargas positivas que estão gerando o campo, e diminui se a gente caminhar a favor do campo, no sentido das cargas negativas. Aqui tem algumas representações do potencial do campo elétrico uniforme. Esse é o gráfico de potencial, que indica a dependência do potencial com a distância que você caminha. Essas são as superfícies equipotenciais, representadas em 3 dimensões no espaço. Um mapa de contorno, que é a projeção em 2 dimensões das superfícies. E um gráfico de elevação tridimensional, onde o potencial é desenhado verticalmente em função da distância d em um eixo e uma coordenada yz geral sobre outro eixo. Essa última representação é útil para visualizarmos o movimento de cargas de prova. Uma carga positiva, ela naturalmente desce o morro, no sentido do potencial mais baixo. E uma carga negativa, naturalmente, sobe o morro, no sentido do potencial maior, em direção às cargas positivas. Espero que você tenha anotado tudo isso aí, hein? Vamos falar agora da carga pontual. Vamos supor uma carga positiva mais Q. A gente sabe que o campo elétrico é dado por essa expressão, onde R é a direção radial. Como o campo só depende da distância R, a gente escolhe um caminho como esse da figura. Ponto inicial a uma distância RI e ponto final a uma distância RF. Aqui, o campo E e os elementos de caminho ds apontam no mesmo sentido. Então, θ é igual a 0, o ângulo entre eles, e o cosseno igual a 1. Bom, dessa maneira, fazendo a substituição na integral, nós vamos ter esse resultado, onde o caminho está sobre a direção radial, e quando resolvemos, temos esse resultado, simplificando esse outro aqui. Gaste um tempo olhando para esse resultado, porque, novamente, é possível notar que o potencial é maior próximo à carga positiva e diminui quando a gente se afasta dela. Essa fórmula nos fornece a variação do potencial. É importante a gente definir uma referência, uma posição onde o potencial é nulo.
Nesse caso, o potencial é nulo para uma distância inicial muito afastada da carga. E dessa forma a gente não precisa mais falar em variação, e sim em potencial naquele ponto, porque aquele ponto é medido em relação ao zero que está lá no infinito. O potencial depende da distância à carga. Então a gente pode imaginar as seguintes representações. Esse aqui é o gráfico da dependência do potencial com a distância. A gente nota como o potencial cai com o inverso da distância. Essas são as superfícies equipotenciais ao redor de uma carga pontual. São superfícies esféricas centradas na carga. Essa é uma representação em 2D, o mapa de contorno. E aqui a gente tem o gráfico de elevação, que representa um aumento de potencial próximo à carga e tendendo a zero distante dela. Esses dois casos que trabalhamos em detalhes, que é o potencial do campo elétrico uniforme e o potencial de cargas pontuais, a gente vai usar o tempo todo e vai ser cobrado de vocês. É possível a gente escrever a relação entre potencial e campo na forma diferencial. A gente escreve esta relação uma etapa antes da integração. Suponha que o campo possua apenas uma componente em x. E dessa forma, a gente pode escrever que a componente x do campo elétrico é menos a derivada do potencial em relação à coordenada x. Isso pode ser estendido às outras coordenadas. Isso é bem importante, porque se o campo possui uma simetria radial, ele também pode ser calculado como menos a derivada do potencial em relação à coordenada radial. Em geral, o potencial elétrico é uma função de 3 coordenadas. Então as componentes do campo podem ser determinadas através de derivadas parciais. Perceba aqui desta relação que quando caminhamos sobre uma superfície equipotencial, esse resultado tem que ser zero, ou seja, não existe variação de potencial. Se abrirmos o produto escalar, a única maneira de termos zero nessa expressão é se o ângulo entre o campo e o caminho ds sobre a equipotencial seja 90 graus, ou seja, o campo perpendicular às superfícies equipotenciais. Chegando na última parte da aula, eu quero falar sobre condutores em equilíbrio eletrostático novamente. Um condutor em equilíbrio eletrostático é aquele cujas cargas estão em repouso. Representamos aqui um condutor qualquer e o campo elétrico gerado por ele. Essas são as 4 propriedades que estudamos até o momento e a gente já discutiu cada uma delas utilizando a lei de Gauss. A gente vai introduzir agora 2 novas propriedades baseadas no potencial elétrico. A propriedade número 5 é: a superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático é uma superfície equipotencial. Isso significa que todos os pontos sobre a superfície de um condutor estão no mesmo potencial. Portanto, a diferença de potencial entre 2 pontos na superfície é igual a zero. Isso pode ser demonstrado a partir do fato de que o campo elétrico é perpendicular à superfície do condutor em equilíbrio, o que torna nulo o cosseno de θ, então torna nulo a integral. Esse resultado é muito importante, porque ao conectarmos fios entre condutores e esperarmos o novo equilíbrio de cargas, a gente garante que a superfície de todo o sistema está no mesmo potencial. E é assim que conseguimos mostrar o poder das pontas de um condutor. Ou seja, o campo elétrico é mais intenso nas regiões pontiagudas do que nas regiões planas. Assista a próxima aula, hein? E a última propriedade é: o potencial interno ao condutor também é constante e igual ao potencial da superfície. Como já vimos, o campo elétrico interno ao condutor é nulo, o que novamente torna nula a integral e, consequentemente, nulo a variação de potencial, indicando que qualquer ponto no interior está sempre no mesmo potencial. Note que o potencial interno é constante e diferente de zero. E ele deve ser igual ao potencial da superfície para que não haja movimento de cargas. Um exemplo importante aqui é o condutor esférico de raio R carregado. Vamos supor que ele está carregado com uma carga positiva.
Fora do condutor, o campo elétrico e o potencial são análogos ao da carga pontual. Na superfície, o campo e o potencial são determinados se a gente utilizar o valor de R nas expressões anteriores. E dentro do condutor, o campo elétrico é nulo e o potencial é igual ao da superfície. Escrevendo essas informações em forma de gráficos, esse é o resultado que a gente tem. Esses gráficos eles aparecem bastante no estudo da eletrostática e resumem praticamente tudo que a gente falou sobre condutores até o momento. Então é importante você anotar. Espero que você acompanhe a próxima aula, a aula de exercícios, para fixar bem as ideias de tudo que a gente falou aqui. Até daqui a pouco.